Eu vou começar a falar de como entrei na ECA como aluno. Eu era aluno de Direito, fazia Direito na PUC, estava no 4º ano e a minha classe era ótima, né? Tinham 2 pessoas que dividiam a classe, um grupo que era o grupo do Zé Dirceu, que o Zé Dirceu foi meu colega de turma e já era mensaleiro naquela época, e o outro grupo pertencente ao Antônio Mariz de Oliveira, que foi até secretário aqui. E um grupo que existia lá que não falava nada, que era o grupo que na época era um nome muito chamado, né, os alienados. Quer dizer, então quando começava a briga dos 2 grupos, esquerda com direita, os alienados, eu fazia parte dele, nós íamos para o aeroporto de Congonhas tomar café. Depois a gente voltava para a PUC. E ao mesmo tempo fazia Ciências Sociais aqui na USP. Já tinha passado pelo curso de Publicidade e Propaganda da Escola Superior de Propaganda, que funcionava na 7 de abril. Não me dei bem lá porque cheguei à conclusão que lá era um curso de direita, não era um curso, não é que eu queria fazer um curso de esquerda, mas era um curso que só a direita estava certo. Então, vim fazer Ciências Sociais e fui morar no CRUSP. Daí me encantei com tudo que tinha aqui. Só que não me localizava nem muito bem na Faculdade de Direito, nem em Ciências Sociais. Aliás, Ciências Sociais eu estudava na Maria Antônia, em 1968, e depois daquela briga com o Mackenzie, a gente passou a ser procurado. E em 68 eu fui detido ali na frente, e fiquei detido um par de horas, porque eu morava no CRUSP. Por sorte, eu encontrei uma pessoa que tinha estudado comigo, científico, aspirante Costa Ramos. Ele me deu um salvo-conduto para eu e os meus colegas irmos até o nosso apartamento retirar as coisas. E nós aproveitamos, demos para os policiais que nos acompanharam a revista Playboy. Enquanto eles ficavam lendo a revista, a gente ficou escondendo os livros que eram subversivos de um colega da Faculdade de Direito que tinha desaparecido. Ele desapareceu porque ele fugiu, não é porque ele foi pego pela polícia. E a gente conseguiu sair com as nossas coisas numa segunda tentativa, porque na primeira tentativa os policiais não deixaram que a gente saísse com as nossas coisas. Então eu comecei a me sentir muito bem aqui dentro da escola, dentro da universidade, mas não me sentia bem no curso de Direito, me sentia bem no curso de Ciências Sociais, porque eu fazia algumas disciplinas. E ao mesmo tempo eu trabalhava no Banco do Brasil, ajudava a construir o Banco do Brasil aqui do SEASA, a agência do SEASA. Então eu resolvi fazer eu fui até uma instituição chamada Colmeia, e lá eu fiz procurei verificar com as psicólogas qual era a minha vida, sabe, o que eu poderia fazer que eu fosse me dar bem, né? Porque para mim a minha vida profissional já estava feita. Eu era funcionário do Banco do Brasil, já tinha 9 anos, né, de carreira, já podia ser gerente. Eu entrei no Banco do Brasil com 8 anos, né? Então eu já podia, eu falei, minha vida está pronta, agora eu quero fazer alguma coisa que eu goste mesmo, que seja o meu deleite. Daí ela falou, você pode fazer Direito, né, você pode fazer qualquer curso de Ciências Humanas. Apareceu uma escola aí, chamada Escola de Comunicações e Artes, lá eles ensinam negócio de comunicação tal, por que você não tenta, né? Uma escola nova, tal. Então eu vim fazer a ECA, foi por causa disso, né? Foi assim foi uma psicóloga da Colmeia, que funciona aqui na 9 de julho até hoje eu recebo correspondência deles, que me indicou, né? Falou, você vai fazer lá, depois de um monte de teste vocacional, vai fazer isso daí que dá certo. Eu falei, Direito não serve porque eu fiquei reprovado no exame oral lá na PUC de Direito Canônico. Então, mas o restante eu ainda passei. Então eu ingressei na ECA, fiz o vestibular de 68, não fiz cursinho, né? E nem vim saber o resultado porque eu achei que eu tivesse sido reprovado. Mas a minha irmã veio fazer Física e ela passou. E como ela resolveu passar lá na FEFELESH para verificar a lista, porque eu falei que não vinha, nem vinha aqui verificar se eu tinha passado ou não. E ela encontrou meu nome e falou, olha, você passou para a segunda fase, então você vai lá fazer a prova. Eu vim fazer a prova, né, a segunda prova, que era uma redação sobre
a Transamazônica. E acabei passando, né? E depois me encantei pela escola, me encantei por tudo aqui dentro, abandonei o banco, né, em 1973, porque quando eu me formei, o meu professor de artes gráficas e diagramação foi para os Estados Unidos, porque ele foi lá para fazer estágio em editoras americanas, e esse estágio era para ele chegar e ajudar a implementação do curso de editoração que iria ser montado aqui. Então o que ele fez? Foi para lá para ficar 6 meses. Só que ele ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu fiquei substituindo o Elcio Deslandes, até ele voltar, sabe? Quando ele voltou já precisavam de 2 professores na área. Eu acabei ficando, né? Agora, a minha contratação aqui foi muito interessante, porque eu assinei um papel, preenchi um papel, para dar aula de História do Jornalismo. E ia ficar no lugar do Antônio Fernandes Costela, que era professor daqui, que foi lá para o CCA. E eu falei, mas eu não sirvo, eu não tenho formação em História. Ele falou, não, mas é que você fez um trabalho sobre Cornélio Pires muito interessante, uma pesquisa muito boa. Eu fiz a pesquisa para o trabalho dele, fui até Tietê, e lá eu fiz um levantamento da vida do Cornélio Pires e fiz um livrinho, entreguei para ele, ele achou que ficou ótimo. Falei, mas é só isso que eu falei de história do jornalismo, é muito pouco. Não, mas fica você no meu lugar, tal, porque eu não vou ficar aqui, porque ele brigou com outro professor, que na época era aluno, chamado Carlos Marcos Zavig, que também foi professor depois lá no CCA e aqui também. Não vou contar a história porque é meio comprida. Bem, então eu acabei... Um dia à noite foram Zé Marques de Mello e Dona Célia Portugal Mata, que era secretária do CRP, foram até o banco com um contrato para eu assinar, História do Jornalismo. Voltei a falar com o Zé Marques e com a Célia, olha, isso aqui não é a minha área, tal. Não, mas o Costela disse que você quebra o galho muito bem nisso. Então, e se você não assinar hoje, por que nós estamos aqui de madrugada? Porque amanhã cedo, se nós não tivermos com um contrato, nós vamos perder a vaga. Bom, então calma aí. Então eu assino, mesmo que procurem outro depois. Quando o meu contrato chegou aqui, né, nós então precisávamos de 2 professores, um em artes gráficas e diagramação e o outro em história do jornalismo. Chegou aqui o professor Flávio Galvão, chegou e falou, não, mas o Coelho não serve para a história do jornalismo, que não sei o que, tal. O Freitas Nobre também, que era professor da casa, disse que eu não servia. Que bom, né? Era isso mesmo, eles têm toda a razão. E entenderam que a Alice Mitica poderia, porque a Alice fez história. Então, apagaram o meu nome e puseram Alice. Apagaram minha assinatura e a Alice assinou. Só que, como ficam cópias, tal, né? Daí pegaram a cópia da minha assinatura, das minhas coisas, tal, apagaram História do Jornalismo e puseram artes gráficas e diagramação. Porque tinha prazo. Então foi para a reitoria, passou a Alice, eu também passei. E um dia eu estou no banco, muito tranquilo, a Célia telefona, Coelho, você começa a aula amanhã. Eu falei, como que é? Aula do quê? Né? Então eu acabei contratado dessa forma. Fui contratado para substituir Elcio Deslandes durante 6 meses, fiquei aqui 6 anos. Quando ele voltou, nós dividimos as coisas, ele não se adaptou mais no Brasil, voltou para os Estados Unidos e eu fiquei aqui. Então foi dessa forma que eu entrei na ECA. Primeira coisa, o vestibular. O vestibular eram 5 línguas, sabe? Então era inglês, francês, espanhol, alemão e italiano, além do português. Então era a primeira coisa. Então não era um vestibular de FUVEST, ele também não era, porque na época que eu fiz o vestibular aqui existiam 3 grandes instituições, CECEM, CECEI e MAPOFEI. O vestibular da ECA não era ligado a nenhum deles. Então não poderia ser ligado ao CECEM porque ele fazia só na área de biológicas e a MAPOFEI só fazia na área de tecnológicas e ciências exatas, né? E o CECEI é que fazia o vestibular para a área de humanas, mas aquele foi o último ano que aconteceu. Bom,
Foi feito o vestibular, então eu contei já um pedacinho aí, eu acabei passando, a minha turma era muito boa, sabe? A minha turma tinha José Posse Neto, Regina Duarte, Suzana Amaral, e outras pessoas que foram muito importantes a minha convivência com eles. A ECA era uma escola de vanguarda. Então, eu me recordo que uma vez nós fizemos eu entrei numa greve que a gente queria uma disciplina chamada cibernética. Eu nunca tinha ouvido falar em cibernética, mas como todo mundo estava dizendo que era uma coisa importante, eu não tinha tempo de ficar pesquisando, nós não tínhamos internet na época, né? Isso em 70, 69, 70. Então eu entrei, né, lutando para ter uma disciplina chamada cibernética. A gente queria também a participação maior na discussão das coisas, e nós tínhamos alguns professores que eram muito abertos, né? Como Virgílio, como o próprio Penhoela Canhizar, a Lupe Cotrim, a Nelly de Camargo. Então estavam misturados artistas, cineastas, gente já consagrada, e era uma escola de pessoas que já tinham uma vida, sabe? Então nós tínhamos professores que eram mais velhos, alunos que eram mais velhos que os professores. Então nós tínhamos, por exemplo, vou contar uma pequena passagem do Walter Sampaio Smolka. Ele era aluno nosso, ele era aluno de jornalismo e foi contratado um professor de telejornalismo. Esse professor, chamado Alexandre Kadunki. Então o Alexandre foi dar a primeira aula. Daí ele chegou, começou a dar aula, olhou assim no fundo da sala, porque eram muitas pessoas. Ele foi até o fundo da sala, chegou e falou para o Walter: o que você está fazendo aqui? Ele falou: sou aluno. Você é aluno? Tem certeza? Sou aluno. Tá bom. Voltou, continuou a aula e pediu demissão para o Zé Marques. Ele falou: mas por que você está pedindo demissão? Ele falou: porque tudo que eu sei de telejornalismo eu aprendi com o Walter. Daí o Walter Sampaio, ele era professor e aluno ao mesmo tempo, sabe? Ele era professor nas outras disciplinas e na disciplina de telejornalismo ele era professor, ele era aluno nas outras disciplinas e em telejornalismo ele era nosso professor, sabe? E justamente porque ele era uma pessoa que ele montou a TV Excelsior, né, que depois foi comprada pela Globo. Ele montou a TV Excelsior, ele fazia um telejornalismo na Excelsior chamado Show da Notícia, muito importante, né, principalmente as apresentadoras que eram lindíssimas, tal, Branca Ribeiro e assim por diante. Então, isso aí era a vida na ECA, quer dizer, você não estava aqui só como aprendiz, você também estava com pessoas que sabiam muito daquilo que estavam estudando aqui. Sabe, me recordo que a Regina Duarte disse uma vez, a gente fazia muita greve, né? A gente fazia reunião para continuar a greve, então às vezes tinha mais greve do que aula. Mas eu me recordo que numa reunião a Regina Duarte falou: pessoal, a gente precisa tomar cuidado, porque eu estou aprendendo aqui e estou valorizando a minha profissão. Ela na época já era namoradinha do Brasil, né? Ele falou: quando eu vou participar de uma novela, eu não sei do que eu estou fazendo. Para mim era uma interpretação só, não sei das consequências que ela tinha. Agora me abriu a cabeça, eu sei tudo aquilo que é importante, tudo aquilo como eu sou importante para o país. Então toda a besteira que eu faço, eu sei que eu estou prejudicando muita gente. Sabe, não é que eu sou importante porque eu sou uma pessoa, não, é a posição que eu estou assumindo. Então eu tenho uma responsabilidade social muito grande em relação a isso. Então eu acho que devemos aproveitar essa escola para aprender mais, tal, não sei o quê, e assim por diante. Então isso aí que era a nossa escola, sabe? Uma escola que procurava coisas novas, uma escola que já tinha a Suzana Amaral, que também já era o filho, a Suzana estava com o filho dela, sabe, os dois na mesma classe. Então, é uma escola que é realmente diferente. A gente vinha para cá, né, porque você sabia que se não tivesse aula, você ia aprender muita coisa com outras pessoas, com seus próprios colegas. Eu vou falar como a universidade via a ECA, né? Então, a DUSP, ela nasceu de uma associação de auxiliares de ensino da qual eu fazia parte. Então, a grande pessoa da DUSP foi o pai da Esther Hamburg. E o professor Hamburg, ele foi presidente da DUSP, eu era conselheiro,
Eu me recordo que uma vez a gente estava fazendo uma discussão acalorada dos conselheiros tal, e um professor da física, eu acho que ele descreveu bem o que era a ECA para o pessoal, para as outras pessoas que estavam acostumadas com uma universidade mais fechada, uma universidade mais organizada, com tudo certinho, cada coisa no seu lugar. Então o professor Salinas falou que a ECA era uma excrescência dentro da USP. Porque onde já se viu, essa ECA não tem ciência, essa ECA não tem nada, tal, não sei o quê. Então deixei ele falar bastante. Isso aí por volta de 74, mais ou menos. Daí eu vou e digo para ele, bom, Salinas, vamos fazer o seguinte. Eu cito agora, do meu departamento, 100 pessoas que deram certo. Exagero, né? Agora eu falei, eu quero que você cite 10 do seu departamento que deram certo. Departamento de física, que são físicos aí importantes. Eu cito 10 jornalistas que são importantes. 100 jornalistas que são importantes. Você cita 10 físicos que são importantes. Então na ECA não é isso. Sabe? Uma outra coisa que as pessoas também se assustavam muito é que passavam no departamento de artes plásticas e viam lá uma pessoa nua posando e as pessoas desenhando, tal. Onde já se viu? Que indecência é essa, tal, né? Outra de chegar aí, passar pelo curso de teatro, lá pelo teatro, que era no terceiro bloco, onde hoje é o CTR, e tudo aberto, porque está tão calor quanto aqui, e via as pessoas com pouca roupa fazendo lá ensaios, tal, né? Então a ECA era isso daí, quer dizer, depois nós tínhamos alguns alunos que eram diferentes, né? Nós tínhamos uma aluna aqui, chamada Aida, depois que todo mundo achava que a Aida era o protótipo da aluna da USP, da aluna da ECA, porque a Aida, ela fez um abaixo-assinado pedindo nudismo na piscina. E ela chegou e falou, Coelho, sabe quem foi o primeiro que assinou esse papel aqui? Foi quem? Meu pai. Daí um dia chega, faz topless aqui na frente da ECA, né? Então todo mundo passa, vê ela com o seio de fora, tal. Olha, não é uma aluna da ECA, as alunas da ECA tiram o seio para fora. Me recordo que num vestibular, numa recepção de calouros, então o pessoal resolveu resolveram que tinha televisão e tal, então punha a cara na televisão e falava alguma bobagem e tal, né? Então chegaram para a Ida, ela falou, espera um pouco, plantou bananeira, né? Só que ela está sem roupa de baixo e mandou colocar ali onde, né? Então, também isso aí, muitos pais não permitiram que as filhas continuassem aqui, porque onde já se viu essa escola aqui é uma baderna, né? E sem contar, por exemplo, alguns... Não, mas eu não posso falar que é muito feio o nome. Mas então que o centro acadêmico também era um local de contestação, né, de criação. As pessoas apareciam chapas que estavam aí para fechar o centro acadêmico, para mudar a vida da USP e tal. Então era uma escola muito interessante e que isso aí passava para as pessoas uma forma de ser uma escola descompromissada, que aqui ninguém fazia nada, que onde já se viu, ensinar o que aqui dentro? A gente não faz ciência, a gente não faz nada, nós não somos uma área, não existimos na verdade. E depois, né, muita gente falava, olha, a ECA, ela nasceu... Bom, então vai lá, já comecei e vou até o final. Então a ECA nasceu de nasceu de um amor não muito correto, né, entre uma senhora importante da vida da universidade com um professor que depois se tornou também diretor da ECA. Então a ECA nasceu numa cama, tal, não sei o quê, então por isso que a ECA não tem esse tipo de compromisso, tal. Coisa que não é verdade, sabe, que não é verdade. Então, hoje a gente sabe a importância que essa escola tem para a vida do país.